modelo de discipulado hoje é baseado no discipulado de Jesus com a igreja primitiva. Os apóstolos foram os primeiros discipuladores da igreja, de onde saíram milhares de discípulos de Cristo. Discípulo quer dizer aprendiz. Significa que existe um relacionamento com alguém que é discípula. Portanto, ser uma discipuladora é bíblico, pois o próprio Jesus foi um discipulador. Como se tornar uma discipuladora? A discipuladora é alguém que já foi aprovada como líder, mas que ainda precisa ter multiplicado a sua célula. Assim que a líder de célula multiplica a sua célula, ela pode ser levantada como discipuladora para acompanhar a célula que ela gerou. Seguir o padrão da igreja em sua célula. Ser aprovada em seu discipulado significa ser aprovada no caráter, no compromisso, na lealdade e na santidade. Alguém que tem um bom testemunho de todos os irmãos. Reconhecer a liderança da igreja. A discipuladora precisa ser alguém que reconhece os seus pastores, pois só ouvirá se aprender a reconhecê-los como autoridade sobre sua vida. Isso é proteção para a igreja, pois líderes precisam ter cuidado com a influência errada de outros líderes. Desejar ser levantada como discipuladora e concordar com as funções. A líder precisa querer ser uma discipuladora, bem como concordar com as funções que exercerá. Quais as funções da discipuladora? Para exercer a sua liderança, a discipuladora precisa se relacionar em 3 níveis. Primeiro, com sua liderança, sua discipuladora ou pastora, pois delas vem a direção e a instrução. E é a elas que a discipuladora deve prestar contas com sua função. Segundo, com suas discípulas. E terceiro, com o seu rebanho, os membros das células, a quem elas devem garantir o apacentamento. Discipular. É a função da discipuladora discipular as suas líderes. Discipular é diferente de apacentar. Apacentar é alimentar, guardar, proteger, atender às necessidades da ovelha, neste caso, as crianças. Mas discipular exigirá um pouco mais da discipuladora. A discipuladora precisa saber lidar com essas diferenças, pois se tratar a discípula como ovelha, ela não crescerá. E se tratar a ovelha como discípula, poderá se frustrar. O membro ainda é alguém que está buscando a bênção, mas a discípula é alguém que quer fazer a vontade de Deus. Na prática, discipular significa orar pelas suas discípulas. Discípulas são geradas com oração e jejum. Não pense que você formará discípulas apenas fazendo reuniões semanais. Você só terá discípulas se orar por elas. Ensinar a palavra. Ensinar faz parte do trabalho da discipuladora. Jesus disse que ao fazer discípulos, deveríamos ensinar o que ele tinha ensinado. Temos que ensinar as nossas discípulas de maneira que elas guardem e vivam o que elas aprenderam. O ensino é importante para formar e também fortalecer a vida espiritual da discípula. Para isso, ela precisa abranger cada área da vida da discípula. O alvo da discipuladora é formar o caráter de Cristo na vida de suas discípulas. Esse tipo de caráter somente os filhos de Deus podem ter. O caráter está associado a 2 aspectos: os valores e o comportamento. Os valores falam do que a pessoa acredita e valoriza. São nossos valores que definem nosso comportamento, pois um reflete o outro. Não adianta mudar apenas o comportamento se a sua discípula não mudar a maneira de pensar. A transformação do caráter deve acontecer de dentro para fora. À medida que a pessoa tiver a sua mente transformada pela palavra, o seu comportamento também mudará. Treinar.
O treinamento das líderes também faz parte do trabalho da discipuladora. É um treinamento de como desempenhar as funções de líder. Nós estabelecemos um tempo para cada tipo de treinamento. Existe o treinamento para começar a liderar uma célula, depois um treinamento no primeiro ano de liderança, e à medida que a líder for avançando, ela deve ser treinada para cada função. É um processo que precisa acontecer através do discipulado. Lembre-se de que você está formando novas discipuladoras, e é vendo a sua maneira de discipular que elas aprenderão a ser discipuladoras também. Promover a maturidade espiritual. É a função da discipuladora levar a sua discípula a crescer espiritualmente. A maturidade é um processo que todo crente deve trilhar. Neste processo de maturidade, a revelação ela é fundamental. Quanto mais revelação da palavra de Deus, mais madura ela será. Supervisionar as células. A discipuladora é uma guardiã da visão. Ela se reúne com as suas discípulas e visita as células para checar se tudo está sendo feito de acordo com a visão. Antes de supervisionar, deve haver uma instrução e informação sobre o trabalho. Onde a supervisão deve acontecer? Reunião de discipulado, visitas nas células, relatórios. A avaliação pode ser feita também de modo informal. A discipuladora pode perceber como a líder está procedendo em sua liderança. Neste caso, ela não deve esperar até ver o relatório, mas deve checar e corrigir imediatamente o que for necessário. Níveis de relacionamentos. A discipuladora é um elo entre a pastora e o rebanho. Um elo tem função de ligar. E para o rebanho receber as direções e alimento espiritual, a discipuladora precisa estar bem conectada nesses 3 níveis de relacionamento: com a liderança, com as suas discípulas e com o rebanho. Além disso, a principal tarefa da discipuladora é transformar líderes em discipuladoras. A discipuladora deve treinar as suas líderes para desempenhar bem as suas funções e se multiplicar em outras líderes. Na igreja, não basta ser uma boa treinadora. Você precisa gerar outras como você.